Olá, meus queridos amigos da Igreja Presbiteriana do Butantã. Meu nome é Wellington. Eu gostaria de fazer uma rápida reflexão com vocês a respeito do Salmo de número 13, que diz o seguinte: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Este é um salmo de lamento, e você deve estar se perguntando, Wellington, mas por que você está trazendo um salmo de lamento em um tempo tão festivo como a Páscoa, que comemora aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Meus irmãos, eu gostaria de lembrar que nós vivemos hoje em um extremo paradoxo. A comunidade cristã está se reunindo para celebrar aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por todo o seu povo, por toda a humanidade. Mas ao mesmo tempo, toda a sociedade vive em um caos, uma pandemia causada pelo coronavírus, e diante disso nós estamos não somente num caos de saúde, mas num caos político, em um caos econômico. Isso tem afetado demais a nossa vida, tem afetado demais os nossos corações. Isso tem criado um sentimento de depressão e de impotência, porque nós lutamos contra um inimigo invisível. Nós não vemos esse vírus, nós lutamos, nós temos medo. O tempo todo nós estamos com medo. Nós estamos com medo de ir ao mercado, nós estamos com medo de tomar o elevador com alguém, nós estamos com medo quando alguém tosse do nosso lado, nós ficamos desesperados, porque isso pode prejudicar a nossa saúde. O medo tomou conta do nosso coração. Então chega este momento de nós fazermos perguntas difíceis ao nosso Deus. Nós nos rasgarmos o nosso coração diante dele, e esse é o primeiro princípio que esse salmo me ensina. Os salmos de lamento me levam a rasgar o meu coração diante de Deus, me levam a falar com Deus de maneira sincera, porque eu preciso me tornar alguém que fale com Deus, o Pai, de maneira sincera. Lembre daquilo que Jesus na cruz do Calvário ele fez. Na cruz do Calvário ele cita o Salmo de número 22, ele clama através de um salmo, dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? É o Salmo de número 22, o versículo 1. O próprio Jesus, ele lança mão de um salmo de lamento no momento crucial da vida dele, no momento de dor, no momento onde sobre ele está todo o pecado da humanidade. Ele está nos libertando, mas naquele momento da cruz do Calvário, ele está pagando um alto preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então a gente pode usar este salmo de lamento como uma forma de oração e perguntar: até quando, Senhor? Por que isso tudo está acontecendo? Por que isso está causando um frisson tão grande dentro das nossas vidas? Até quando o Senhor vai esquecer de nós? Até quando o Senhor vai esquecer de nós? Até quando o seu rosto vai ficar virado contra a gente? Até quando, Senhor? Qual é o nosso pecado? O que nós fizemos de errado? A espiritualidade cristã nos leva a ter uma resposta muitas vezes não lógica, não empírica. Você fez isso porque você fez isso, então aconteceu aquilo. Não existe isso muitas vezes na vida. A ciência muitas vezes não consegue nos proporcionar uma resposta lógica sobre os dilemas da vida. Diante dos dilemas da vida, nós precisamos rasgar o nosso coração para o nosso Criador, e o salmista ensina a gente a fazer isso. Ele rasga o coração. Então o primeiro movimento que ele faz é rasgar o seu coração, é dizer até quando, por que está acontecendo. Ele faz perguntas difíceis a Deus. O segundo movimento que ele faz é colocar os seus medos. Ele fala do medo da morte, ele fala do medo do inimigo, ele fala do medo de fracassar. Então ele coloca diante de Deus os seus medos. Então nós também devemos colocar diante de Deus os nossos medos. Nós temos que falar: Deus, eu tenho medo da morte. Deus, diante de tudo que está acontecendo, eu tenho medo do desemprego. Deus, eu tenho medo diante de tudo que está acontecendo, os meus relacionamentos serem afetados. Nós precisamos colocar diante de Deus os nossos medos.
Mas um terceiro movimento, perceba, ele rasga o coração, ele coloca diante de Deus os seus medos, mas existe uma libertação. Existe uma libertação. Ele diz no final, versículo 5, eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Ele fala, Senhor, apesar de tudo isso, eu confio no teu amor. Então existe uma entrega, a mesma entrega que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus ele se coloca à disposição do que Deus está construindo na história, e nós também devemos ter esse mesmo sentimento, essa mesma atitude que Cristo Jesus teve. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, dizer, Deus, apesar de tudo, apesar de eu não entender o que está acontecendo, eu me entrego, eu me coloco nas tuas mãos e peço que o Senhor faça o melhor, porque diante disso o teu amor é leal, o teu cuidado sobre minha vida. Perceba, e ele então lhe passa a alegria. Ele rasga o coração, ele demonstra os seus medos, ele faz uma declaração de confiança e no final ele diz, o meu coração exulta em tua salvação, o meu coração se alegra, o meu coração tem gozo, porque eu confio no Senhor, o meu coração se regozija no Senhor e na sua salvação. Eu sei que apesar de estar passando por um momento de lutas, o Senhor vai trazer liberdade para mim. E no final ele diz, ainda eu vou cantar ao Senhor, na esperança de que Deus vai trazer uma plena recompensa para ele. Eu gostaria de convidar você nessa Páscoa a rasgar o seu coração diante de Deus, a derramar o seu coração diante daquele que pode curar as suas feridas, daquele que tem curado as suas feridas. E eu quero te pedir que você confie nesse amor, que você não somente rasgue, não que você somente coloque os seus medos, mas que você declare a sua confiança no amor de Deus através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Essa é a minha oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.